Olá, meu nome é Ana Mesaunic, eu sou psicóloga clínica e hoje eu quero te contar como funciona o processo terapêutico comigo. No meu vídeo de apresentação, eu comentei que eu trabalho com ênfase analítica e arte-terapia. E essas técnicas funcionam para tratamento de qualquer tipo de psicopatologia, de depressão, a ansiedade, a questões de humor, questões de personalidade. E por que elas funcionam para qualquer tipo de patologia? Porque uma análise, né, uma ênfase analítica, uma escuta analítica, tem a ver com ouvir as questões inconscientes, os aspectos inconscientes daquele paciente. Então, a gente entende que nós temos coisas reprimidas da nossa infância, do nosso desenvolvimento, da nossa relação com o mundo, das nossas relações parentais, das nossas relações com a gente mesmo, que ficaram ali reprimidas, represadas, mas que se manifestam através de formas muito adoecedoras, quando a gente não dá a devida atenção. Então, elas vão se manifestar através de uma patologia física, ou de uma psicopatologia, de repetições de comportamento, padrões de escolha, formas como a gente se relaciona com a vida profissional, amorosa, familiar e etc. Então, o nosso trabalho dentro de um processo analítico, dentro de um processo terapêutico de ênfase analítica, é ouvir o sujeito inconsciente, é dar voz, é dar escuta, acolhimento, dialogar com esse inconsciente de alguma forma. E como é que esse inconsciente aparece para a gente? Ele aparece desde os sintomas, né? Qualquer sintoma que o paciente traga, até o seu discurso, então a forma como o paciente se manifesta, como ele fala, o que ele fala, também vai estar encharcado com esse inconsciente ali, com esse conteúdo inconsciente. Mas ele também se manifesta através dos sonhos, que é uma das técnicas, uma das vias régias de uma análise, é fazer essa análise do sonho, né? Então, acompanhar, mapear estes sonhos, e também no formato artístico. Então, a gente usa a arte-terapia como uma forma de manifestação do inconsciente, porque ali no desenho, na escuta, na colagem, na mandala, esse inconsciente vai aparecer, ele vai se manifestar, e de algum jeito a gente vai aprendendo a organizar esses símbolos, a reconhecer, a dar escuta, a abrir espaço na nossa vida para isso, que até então estava reprimido, represado, mas que, por mais difícil que seja, traz e carrega muitas potencialidades sobre a gente. Mas eu estou gravando esse vídeo para te acalmar também. Por quê? Porque eu sei que quando a gente pensa em arte, muitas pessoas ficam ansiosas, né, e têm medo de se aproximar da arte-terapia porque acham que elas têm que saber desenhar. E a arte, dentro de um contexto terapêutico, não tem essa conotação. Então, você não precisa se preocupar em saber desenhar, em saber pintar, em saber usar aquarela, saber usar argila, porque o intuito não é este. O intuito dentro de um processo com arte, né, dentro de um processo em que a arte é disponibilizada para ouvir o inconsciente, é fazer esse diálogo com o inconsciente, é observar as formas, observar as cores, observar a forma como a gente se relaciona com aquilo que a gente criou, e a partir disso, ir construindo esse lugar de conhecimento e conexão com isso que até então estava reprimido. Então, não se preocupe se você tem medo de chegar na arte-terapia, se te preocupa a arte-terapia, porque o intuito não é que seja bonito, né, que vá para algum lugar de exposição, mas é para que você veja quantas coisas existem dentro de você e crie uma forma de se relacionar com elas mais fácil, né? É uma ferramenta facilitadora para ouvir, dar voz e conversar com esse inconsciente. Então, se você tem curiosidade em trabalhar algumas das suas questões com uma ênfase analítica, com uma ênfase arte terapêutica, agende sua sessão, marque sua primeira consulta e venha conhecer esse processo que é tão rico e tem auxiliado tantas pessoas nos seus tratamentos patológicos, psicopatológicos, e na sua busca de uma satisfação de vida, né, de uma vida que tem mais sentido, de uma vida que tem mais significado, e que seja mais leve, ou que seja mais, que você se reconheça mais dentro da sua própria identidade. Então fica o convite, será um prazer te acompanhar nessa jornada e te vejo na sua próxima sessão.